Pessoal, vamos falar agora do Tesouro Direto, o último vídeo que trata de título público. Tá acabando, tá vendo? Não é tão difícil assim. Vamos falar do Tesouro Direto, então. O Tesouro Direto ele foi criado lá em 2002 para facilitar, né, democratizar o acesso dos investidores, pessoas físicas, ao mercado dos títulos públicos. Porque até então ele era muito limitado aos grandes investidores. A gente só podia adquirir um título público ou se a gente comprasse um fundo de investimento no qual a carteira continha os títulos públicos, ou grandes investidores aí adquirir de alguma instituição, enfim, ele era um acesso muito limitado. E aí, a partir de 2002, então, se criou o Tesouro Direto exclusivamente para a pessoa física, ok? A pessoa jurídica não atua nesse mercado. E aí a gente pode adquirir o título com parcelas, com pedacinhos muito menores, né? Com fatias menores ali, e ter acesso, então, aos títulos existentes. Aqui é importante também eu falar que o Tesouro Direto, você está atuando no mercado primário, você está comprando um título direto do governo, você está lá ajudando a financiar, né, a dívida pública, né? Você está emprestando seu dinheiro diretamente para o governo. E aí a gente tem uma pequena limitação no Tesouro Direto, porque como os títulos são lançados ali, né, eles são primários, há uma pequena limitação na oferta de títulos, diferente do que existe já de títulos existente aí em todo o mercado, que já está lá no mercado secundário e está na mão dos grandes investidores, enfim, mas não prejudica porque tem muito acesso, muito título lá, tá? Se não me engano, é 1% da oferta de títulos públicos está sendo direcionado para o Tesouro Direto, alguma coisa nesse sentido, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, porque se eu não colocar o meu slide, eu vou acabar falando até o final, esquecendo de seguir aqui o nosso slide. Primeira coisa, para você operar no Tesouro Direto, é necessário você ter cadastro junto a uma corretora ou distribuidora de valores mobiliários, porque essa vai atuar como agente de custódia e negociação desses títulos que você comprou, ok? Então, sempre vai ter um intermediário aí, mesmo sendo acesso ao Tesouro Direto, isso a gente fica meio que imperceptível, porque antes de você operar, você vai ter que fazer lá um cadastro, e normalmente você vai pegar o caminho do seu próprio banco, onde você já tem conta, então aí lá esse cadastro está sendo feito através da corretora do banco, ok? Muito bem. Os títulos são fracionados, então, no Tesouro Direto, e o investidor pode adquirir 0,01 centésimo do título, ou um mínimo de R$ 30, né? Então, é muito, assim, acessível para qualquer pessoa, pode começar a montar a sua carteira de títulos no Tesouro Direto, ok? A liquidez é diária, né? Você pode comprar e vender no momento que você achar interessante. Tem alguns horários, então, quando você vende um título até às 13 horas, você consegue ter o crédito no mesmo dia, senão fica para o dia seguinte. Enfim, está se estudando, pelo que eu ouvi falar aí, que vai ampliar esses horários, quem sabe, mas até agora não se tem nada a respeito, então, por enquanto, funciona dessa forma. Ah, Tem um limite de aplicação por mês, então você não pode comprar mais do que R$ 2 milhões no mês de títulos públicos, mas você pode vender mais do que dois, tá? Se você já tiver uma carteira grande, você pode fazer a oferta toda de uma vez dentro do mês, não tem limite. Muito bem. A B3 ela cobra 0,20% ao ano sobre o valor dos títulos, que é cobrada semestralmente, e a B3 faz essa cobrança porque é exatamente para fazer a custódia dos títulos. Então, se você lembrar das clearing houses, aqui é um ponto muito importante que eu chamo a atenção de vocês, que a gente sempre falou que tudo que é governo está lá na Selic, né? Tudo que é título público, que tá na Selic. Na realidade, o Tesouro Direto, quando você adquire títulos, eles ficam custodiados na Câmara Clearing da B3, tá? E não da Selic. Anota, por favor, ok? Isso é importante. A única coisa, a única exceção de governo que está nos títulos públicos, no Tesouro Direto, ok? Fica tudo custodiado na B3, a B3 cobra essa taxa de custódia aí, e tem algumas isenções, então tem isenção para LTN, que a B3 isenta, se opera, não é LTN não, é a LFT. Ela tem uma isenção, se você operar até R$ 10 mil, não cobra a custódia, né? Cobra só o excedente, na verdade. Então, até 10 mil numa LFT, você tem isenção. Se passar, você vai pagar a custódia sobre o valor do excedente, ok? O que mais? A taxa de negociação e custódia é uma taxa que ela é devida, ela é legalizada, essa cobrança é legalizada para as instituições financeiras corretoras, né, cobrarem essa taxa de negociação e custódia. Muitas das vezes, como essa taxa ela pesa a concorrência, né, as instituições acabam isentando para poder pegar você como cliente, você operar através dela,
mas ela é devida. Se cobrar, é devida. Se não cobrar, ótimo, cabe aí a isenção à instituição financeira que achar conveniente, tá bom? Muito bem. O Tesouro Direto, então, vai sempre operar no mercado primário, tá? Isso é importante também. E todo imposto de renda sobre o ganho, quando você resgata e você tem lá o seu ganho, esse imposto de renda, IOF, se tiver também, é cobrado, né? Se você resgatar até o 30º dia da aplicação. Isso a gente vai rever na parte quando a gente falar o vídeo de tributação, a gente vai rever tudo isso, né? Isso é tudo recolhido na fonte. O que significa? Você não precisa se preocupar com o recolhimento do imposto de renda sobre o ganho, tá? Ele é recolhido na fonte, então ele, no momento de você fazer o seu imposto de renda, você vai receber um informe lá do banco, da corretora, e vai especificar para você que esse imposto já foi retido e você vai ter o valor líquido, ok? Deixa eu ver aqui se eu não esqueci mais nada. Não esqueci, e é isso aí. Aqui é uma coisa bem legal. Quando o Tesouro Direto abriu com aqueles nomes horrorosos, né, dos nomes dos títulos que a gente viu até agora, e a ideia era abrir esse mercado para o pequeno investidor, muitas vezes o pequeno investidor entrava ali e tomava um susto. NTN-B, principal, letra financeira do Tesouro, né? É uma confusão danada para entender esses nomes. Essa nomenclatura é complicada para a gente que está aqui estudando, para CPA, tudo é uma nomenclatura bem difícil de guardar. E aí se entendeu que isso assustava o investidor. O investidor falava, ai, pelo amor de Deus, eu não quero nada disso, porque só pelo nome já é muito complicado. Então, eles criaram uma nomenclatura mais acessível. E essa nomenclatura, então, é muito mais fácil da gente entender os títulos públicos. Vejam, a LTN passou a se chamar Tesouro Pré-fixado. Pronto, acabou. Tesouro pré-fixado é pré-fixado. É uma taxa contratada, nominal contratada já no momento da compra, ok? A LFT passou a ser chamada de Tesouro Selic. Muito mais fácil. Se é Selic, ela vai me rentabilizar de acordo com a Selic. A NTNB passou a ser chamada Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Por quê? Porque paga os juros semestralmente. E a principal, a NTNB principal, passou a se chamar simplesmente Tesouro IPCA+. A NTNF passou a ser chamada Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. Pronto, simplificou tudo, belezinha, é muito mais fácil, né? Então tá aí essa dica também para você associar o nome dos títulos e guardar, ok? Muito bem. Aí a gente tem alguns títulos que foram lançados com certos objetivos para o investidor no Tesouro Direto. O primeiro deles é o Tesouro Renda Mais. Então, a ideia desse título é que o investidor possa criar uma renda futura, como se fosse uma aposentadoria. Então, o investidor vai lá, ele compra um título, ele deposita o dinheiro ali, né? Ele comprou o título, ele pagou pelo título e ele vai ter um retorno no vencimento. Então, quando aquele título vencer, ao invés dele resgatar tudo, ele vai ter uma renda, ele vai recebendo mensalmente essa renda e essa renda vai ser por um período de 240 meses ou 240 vezes, ok? A partir do vencimento do título, como se realmente fosse uma aposentadoria. Essa rentabilidade vai ser idêntica à NTNB, ou seja, ele vai ter uma taxa lá de juros mais a variação do IPCA, né, até o vencimento, e apesar dele ser bem longo, ele vai poder resgatar a qualquer momento, ok? Ele pode resgatar o dinheiro dele a qualquer momento, ele não é obrigado a manter essas condições da forma como foi contratado. Só tem uma exigência, quando o investidor compra um título desse, ele tem 60 dias de carência, aí não tem choro nem vela, não pode resgatar o título antes de 60 dias. Mas percebe, ele foi desenhado para um objetivo de longo prazo. E aí, como é que eu sei que prazo longo é esse? Quanto tempo eu tenho que ficar com o título, esperar ele vencer para depois eu ter a renda? Bom, é de acordo com a oferta que tiver lá no Tesouro. Então, por exemplo, eles são ofertados com essa nomenclatura aqui: Renda Mais 2040, Renda Mais 2030, Renda Mais 2035. Então, esse 35, 30, 40 é o ano que o título vai vencer. Então, ele escolhe. Ele é longo prazo, aposentadoria, eu quero esperar 20 anos, enquanto isso eu estou lá com o meu colchão rendendo. Então, ele vai e adquire o Renda Mais 2040. E aí vai ter as opções lá e a pessoa vai escolher. Mais uma vez dizendo que não é obrigado a ficar, mas o objetivo é adquirir esse título como uma aposentadoria. E aí a gente tem a NTNB que a gente conhece, que ela vai pagar o IPCA mais uma taxa pré-fixada. Aqui eu vou dar uma pinceladinha mais para conhecimento, tá?
porque não é, acho que isso não vai cair, não vai ser perguntado em prova. Mas enquanto a NTN-B, que a gente conhece, ela tem lá uns juros de 6%, essa parte de taxa da NTN Tesouro Mais, ela é negociável. Então, no momento que você está adquirindo o título, ele vai te informar qual é a taxa que ele vai pagar. Não é aqueles mesmos 6% da NTN-B. Quando a operação é contratada, você vai tomar conhecimento dessa taxa. Uma vez que você contratou, aí sim essa taxa vai ser fixa até o final. Mas diariamente ela pode mudar ali e a oferta ser diferente. Contratou, acabou, morreu, vai ser aquilo até o final, ok? Muito bem. Na prática, você vai olhar lá, você vai ver qual é a melhor opção de mercado e vai contratar e tudo bem. E aí a gente tem um outro título que é chamado, aqui fiz um fluxo, né, de pagamento, mas é mais ou menos isso. Você vai desembolsar o seu dinheiro aqui, digamos que seja um renda mais 2040. Quando chegar a 2040, bateu aqui, aí você tem esse valor convertido em 240 parcelas, que você vai receber o seu investimento remunerado sempre àquela taxa contratada. E aí a gente tem o Tesouro Educa Mais, igualzinho, 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 ok? A única diferença é que o objetivo do Tesouro Educa Mais é para fins educacionais. Então, uma pessoa quer contratar, fazer um colchão ali para o filho que vai fazer a faculdade daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 15 anos. Da mesma forma, ele vai encontrar essas opções, essas ofertas lá, ele vai contratar, o fluxo é o mesmo. A diferença fundamental é que esse período de devolução é mais curto, porque normalmente uma faculdade são 5 anos, então é isso que vai ser pago no retorno. Mas o resto é igual, exatamente igual. O valor, então, ele é definido lá no momento da compra, você escolhe o seu renda Tesouro Educa Mais de 2025, 2025 já passou, né? 2035, 2045, que seja, você vai encontrar a oferta lá e vai adquirir de acordo com o que você quiser. Pode resgatar? Pode resgatar, respeitando que nos primeiros 60 dias você tem uma carência, tá? Bom, tributação de Tesouro Educa Mais, Tesouro Renda Mais, ela sempre vai acontecer nos resgates, né? Como qualquer título de renda fixa, também vai ser na fonte. O investidor já vai receber no momento que ele resgatar, ele vai ter lá as condições, já vai ser feito na fonte, ele vai receber o valor líquido, não muda nada aqui. E mais uma vez eu falo que a gente vai falar de tributação num vídeo específico. O IOF, ele não tem isenção, no entanto, ele tem a carência de 60 dias. Então, desnecessário falar de IOF, porque ele não vai pagar nunca, porque ele não vai poder resgatar com menos de 60 dias. Os riscos são os riscos de liquidez, que é muito baixo, que a gente já falou em outros vídeos aí, por ser títulos soberanos, pelo governo ter essa questão do monopólio da emissão de moeda, né? Porque o governo pode emitir moeda em último caso. E os riscos de mercado são riscos como qualquer título de renda fixa, ele vai sofrer também os riscos de mercado. E, enfim, o Tesouro Renda Mais, o Tesouro Educa Mais, é uma boa para quem quer fazer um colchão, quem quer ter a disciplina, né, de guardar o seu dinheiro atrelado a um título do Tesouro, ao invés de fazer talvez uma previdência privada ou qualquer outra coisa. Pessoal, é isso. A gente encerra aqui os títulos públicos federais e a gente segue adiante com mais matéria aí no próximo vídeo. Até lá.